Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Como é que tá o som aí? Tudo na paz? Tô só ajeitando aqui, a gente já vai começar, pessoal. Ok, né? Oi Fernanda, boa noite. Tá dando para ouvir bem, né? Tá, joia. Bom, estamos na hora, né? Boa noite a todos, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos. Nós já estamos em cima aqui, eu não vou citar individualmente vocês, mas sintam-se abraçados aí, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, né? Pedindo o auxílio do alto, os espíritos amigos que sempre estão conosco, nos intuindo, nos dirigindo, nos amparando e nos protegendo, para que possamos aproveitar os minutos que correm ligeiros, para aprendermos ao máximo com os espíritos amigos, para fixarmos o máximo de luz e também todos podemos doar energias que venham a ser úteis para os irmãos que sofrem na vida espiritual. Sabemos, Senhor, que esses estudos não são apenas estudos, são momentos de luz nas nossas vidas e nas vidas de tantos quantos sofrem. Que o Teu amor, então, se faça presente em nossos corações, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, então vamos lá, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tá? Só aumentar a letra um pouquinho aqui. Nós estamos no capítulo 6. Pronto. Ok. Nós já começamos o capítulo 6, né? Semana passada eu ia começar o estudo e surgiu um imprevisto e eu tive que parar logo no começo, né? Então vocês me desculpem aí, né? Vamos lá, pessoal. Nós estamos então em meio à reunião mediúnica que o André Luiz está participando, né? Numa casa espírita e junto com o Hilário, que é um outro médico, na companhia dele que está aprendendo também a respeito de mediunidade, e os dois aprendendo com o Aulus, né, que é o instrutor do André Luiz. Eles estão conhecendo os médiuns, eles estão conhecendo as características de cada médium, né? E aqui, começando a reunião, nós vemos uma moça que procurou ajuda, né? Uma moça muito enfraquecida, uma moça doente, tem estado deprimida, subnutrida, né? Bastante angustiada, e ela está sofrendo a aproximação espiritual de um namorado dela que desencarnou. O namorado dela desencarnou após as festividades do carnaval, né? Que ele ficou vários dias festando e tal, e quando chegou em casa, ele acabou deixando o gás aberto, ele meio alcoolizado ainda, né? Meio que dormindo ainda, né? Por causa da bebida, tal, um estado alterado. Ele abriu o gás e deixou o gás aberto e acabou morrendo asfixiado por causa do gás, tá? E a partir de então, esse rapaz, ele ficou, na verdade, o André Luiz fala que ele é um solteirão, né? Quer dizer, uma pessoa de um pouco mais de idade, né? Solteiro, estava namorando essa moça, né? E ele é apaixonado por ela é apaixonada por ele, então. Ele faleceu
ele desencarnou após o carnaval e, e foi para junto dela. Por quê? Porque as pessoas que se identificam muito, que se afinizam muito, acabam se atraindo. E ela certamente sentindo muito a falta dele, sofrendo muito pela morte dele, e ele também sentindo carência, sentindo a falta, né, daquele afeto, ele buscou nela e ela buscou nele aquilo que eles precisavam, né? Só que aí iniciou-se um processo de obsessão por vampirização inconsciente, né? Porque esse rapaz, ele começou a sugar das energias da moça. Vocês estão lembrados disso? Né? E faz algum tempo que a gente não consegue fazer o estudo aqui. Mas vocês vão lembrando devagarzinho aí, né? Então, a moça procurou ajuda no centro, né? Está ali na reunião mediúnica, ela está buscando ajuda, está participando da reunião mediúnica para se tratar. A gente vê que isso é uma prática comum, inclusive na obra do André Luiz, né? Nos grupos que ele cita, né? E o espírito do namorado dela está sendo aproximado de uma médium, chamada a médium Eugênia, Dona Eugênia, tá? Eles estão aproximando ele da Dona Eugênia para começar a comunicação, tá? Então nós paramos nesse ponto aqui. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia, né? Então eles colocaram ele perto da Dona Eugênia. Não é exatamente do jeito que a gente imaginou, assim, do espírito ter que entrar na pessoa, né? O espírito ter que entrar na pessoa para incorporar. Não é exatamente assim, tá? Só a proximidade do espírito, o médium já começa através da pineal e através de todo o seu campo vibratório, ele começa a receber as impressões que o espírito transmite, as sensações físicas, as emoções, os pensamentos, né, que o espírito transmite e que o médium começa a perceber. Tá? Então eles estão aproximando ele da Dona Eugênia. O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, né? Quer dizer, em torno do cérebro, né? Ele aplicou forças magnéticas, né? Energias sobre o córtex cerebral da Eugênia, né? Depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote, né? Que também aplicou na região da garganta energias, né, para ajudá-la no processo da comunicação. Tá? São preparações que eles fazem para facilitar, até para prevenir certos problemas que o médium pode ter durante ou posteriormente à comunicação. Tá? Notamos que Eugênia, alma, né, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros, enquanto o visitante, amparado pelos amigos que o assistiam, sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Tá? Então vamos lá, vamos por partes, né? A Eugênia se afastou com a aplicação de passes, né, que foi realizada pelo Clementino. Ela se afastou do corpo, o que é comum nos fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque toda mediunidade guarda relação também com uma maior ou menor capacidade do espírito se emancipar, né, da pessoa se desligar do seu corpo. Esse processo de desligamento, né, de deslocamento que existe com relação ao corpo, facilita os processos mediúnicos. Tá? A gente vê claramente que as pessoas que têm maior facilidade de se desligar do corpo são pessoas mais sensíveis mediunicamente. Tá? A gente vê que há esse paralelo, né?
Então, a Eugênia se afastou do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros. Inclusive, nós temos que lembrar do seguinte: a Eugênia é médium consciente. Ela não é uma médium inconsciente. É uma médium consciente, tá? Ou seja, ela não perde a consciência, ela se lembra depois do que ocorreu, ela percebe aquilo que ela está dizendo, tá? É uma médium consciente. Inclusive, pessoal, esse processo, durante a reunião mediúnica, de nós nos deslocarmos um pouco do nosso corpo, isso é muito comum. A gente pode nem perceber que a gente está deslocado do corpo. Inclusive, não apenas na reunião mediúnica, mas até no dia a dia. Até no dia a dia, né? Tem pessoas que têm uma facilidade, se afrouxa muito facilmente a relação espírito-corpo. E por isso que são pessoas mais sensíveis, porque elas estão sempre meio deslocadas, elas, né? Às vezes a pessoa tem até uma certa tendência, uma desatenção, ela tem uma certa tendência, né, a dar uma saída mentalmente, assim. Na verdade, ela tem uma tendência a se desligar do corpo com mais facilidade, tá? Isso não apenas o médium que está dando comunicação, mas todos que estão ali concentrados, né? Diminui-se a expressão corporal, a expressão material, e facilita já o desligamento do corpo. Mesmo que a gente fique ali próximo, tá? E a gente fica ali mais próximo, ok? Então vamos lá. Então ela ficou ali junto ao corpo dela a alguns centímetros de distância, mais ou menos, né? Enquanto o visitante, né, esse rapaz que vai incorporar, amparado pelos amigos que o assistiam, sentava-se, quer dizer, ele sentou, né, rente a Eugênia, né, inclinando-se sobre a médium, sobre o equipamento mediúnico, né, a médium, né, a Eugênia, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então veja bem, aqui houve até uma certa, ele se justapôs, né? Até lembrando um pouco aquilo que eu tinha falado, né, do espírito não precisar entrar exatamente. Agora, quanto menos evoluído o espírito, mais ele precisa dessa aproximação. Não é exatamente aquele processo do espírito entrar na pessoa. Pode ocorrer, sim, dele se justapor totalmente à pessoa, principalmente em casos de obsessão, de subjugação mais profunda, vai havendo esse processo, sim, de justaposição do espírito com relação ao médium, ao obsediado, né? Nas reuniões mediúnicas não precisa exatamente isso. Agora, quanto menos evoluído o espírito, mais ele precisa de uma certa aproximação. Quanto mais evoluído, maior o potencial de influenciação dele, né? Potencial de irradiação, e ele pode estar mais distante, tá? Embora os espíritos inferiores também nos influenciem à distância. Isso tem muito a ver com o potencial mental do espírito, tá? Ok, então vamos lá. A maneira de alguém que a debruçar-se numa janela, né? Quer dizer, o espírito ali próximo a Eugênia. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Tá? Então ali o André Luiz lembrou dos processos, né, que um vegetal, né, se desenvolve às custas de outro vegetal, de outra planta. Uma planta se desenvolve às custas de outra, num processo não apenas de suporte, porque tem as orquídeas, por exemplo, elas usam as árvores ou usam uma outra planta como um suporte. Ela não suga a outra planta, né? Mas tem plantas parasitas que elas vão se enraizando, né, no caule
da árvore ou da outra planta e ela vai sugando a seiva, né? E pode até matar aquela planta é, que a está hospedando, né? Vamos dizer assim, ok? Certo? Então, o André Luiz percebeu que ali no caso poderia ser comparado essas duas plantas numa enxertia neuropsíquica, né? Quer dizer que estava havendo uma enxertia, que é quando você junta duas plantas, né, de características diferentes, mas com determinadas similaridades, e uma se enxerta na outra e você tem um híbrido, né? Aqui no caso você tem uma pessoa doente, né? Quer dizer, duas pessoas doentes que acabam fazendo mal uma para a outra, né? Nesse caso aqui da obsessão, tá? Suspiros de alívio desprenderam do tórax mediúnico, que por instantes se mostrara algo agitado no processo de aproximação desse espírito, né, desse rapaz. Ela começou a mudar, inclusive, a respiração, né? Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, o rosto de Eugênia. Vários fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico. Quer dizer, não era do corpo dela que estava saindo, mas era do rosto dela fora do corpo físico, né? Ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Quer dizer, eram ligações espírito a espírito, né? Da Eugênia, espírito, com o rapaz comunicante, né? Veja que ela está desligada do corpo dela parcialmente, né? Mas ela controla a entidade. Ela está ligada ao cérebro da entidade. Então, primeiro passa pela Eugênia, aí depois passa pelo corpo dela, a fala, né? Os movimentos que ele vai fazer, tá? Então, ela tem um controle sobre a comunicação, ok? Por isso que os médiuns precisam ter informações, precisam ser orientados, treinados, para assumirem o controle, não deixarem o manifestante, o doente espiritual, fazer o que ele quiser, né? O médium não pode deixar assim. A disciplina é muito importante nesse caso, tá? Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreie as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se imana, de imã, né? A quem se imana pela corrente nervosa, por meio da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o fenômeno da psicofonia consciente, né, ou de médium falante, né, embora ele esteja utilizando as forças da Eugênia, por quê? Porque a Eugênia está permitindo. Se ela não permitisse, ele não falaria. Né? Então, ela está permitindo que ele tome conta, de certo modo, ali, que ele use as forças dela. Né? Ela está permitindo. E aí, uma coisa importante, né? O médium, ele precisa de certa renúncia. Ele precisa renunciar a ele mesmo. Uma pessoa que quer estar no controle constantemente, né? Muitas vezes não consegue ceder ao espírito, mesmo que tenha mediunidade, a pessoa quer estar sempre no controle, ela não quer renunciar a si mesma. Nós temos que renunciar à nossa personalidade,
ao que nós gostaríamos de falar, ao que nós somos. Nós temos que esquecer um pouquinho de nós nesse momento. E lembrar que tem alguém que eu preciso de ajuda. E que eu posso ceder as minhas forças, a minha voz, né? Eu posso ceder para que o Espírito fale e possa ser ajudado, né? Isso é muito importante. Então, o médium ele precisa adquirir essa capacidade de ceder. Se for alguém querendo sempre controlar, sempre dominar, sempre não consegue ceder, entendeu? Então, isso é um trabalho até psicológico nosso também, né? De a gente deixar a coisa fluir também, confiar, né? Sair da dúvida, né? E se entregar um pouco mais, sem querer estar no controle o tempo todo, né? Isso é bem importante. Então, ele estava senhoreando as forças de Eugênia porque ela estava permitindo, né? Mas controlado por ela. Controlado por ela. Né? Ele estava imantado a ela. E aqui tem uma coisa importante, né? Que a gente vê na obra do André Luiz. A responsabilidade pela manutenção da comunicação é do médium. Por quê? Porque desde que o espírito começou a enviar vibrações, o médium começou a captar essas vibrações, manter a ligação mental com o espírito é de responsabilidade do médium. Por quê? Porque o espírito ele entra no campo do médium e o médium, com o magnetismo dele, com a vontade dele de ajudar, com a consciência que ele tem do papel que ele está realizando na reunião mediúnica, ele mantém a ligação mental com o espírito. O doutrinador pode estar conversando com outro médium, atendendo outro espírito, e ele pode esperar ali e vai manter a ligação com o espírito sofredor. Quem mantém essa ligação é o médium. O médium não pode deixar, o espírito quer falar ou não quer falar, deixar por conta do espírito. Né? Ele não pode deixar por conta do espírito. Quem vai manter essa ligação é o médium. Nem sempre ele vai conseguir manter isso por muito tempo, ou por algum tempo, né? Tem casos e casos. Mas, Maria Lígia, nesse caso não se trata apenas de atrairmos os nossos semelhantes, não. Entendeu? Porque você pode dar comunicações de espíritos, a gente vai ver inclusive um caso aqui, de um espírito muito necessitado, o mais necessitado da reunião, se comunicando através da melhor médium da reunião. Né? Se fosse assim pensar que só acontece a comunicação devido à sintonia de pendores, de hábitos, de gostos, não. Aí no caso você tem mais a obsessão. Quando há uma perfeita sintonia entre o necessitado e o médium, na verdade você tem uma obsessão. Né? Aí você tem sim atraindo o semelhante. No caso do exercício da mediunidade para ajudar, você tem alguém com um potencial magnético diferenciado, que é o médium, atraindo sim os necessitados que estão próximos. Atraindo sim os necessitados que estão próximos. Né? Nem sempre e frequentemente sem ligações de identificação com o médium. Sem identificação de gostos ou de pendores com o médium. De repente é um espírito viciado, né? Alcoólatra, mas que se comunica através de uma médium, de uma senhora muito equilibrada, que não bebe há décadas, mas ela dá a comunicação desse espírito. Entendeu? Então, nesse caso, não é exatamente a sintonia de pendores, né? Os nossos semelhantes. Né? Mas é, no caso, um potencial magnético atraindo necessitados. Tá? Que podem ser de vários tipos, né? E a gente vai ver, inclusive, que quanto melhor for o médium, quanto mais equilibrado o médium, né, Leila, mais necessitado pode ser o espírito. Porque ele dá conta de ajudar a irmãos muito necessitados. Né? Tem alguma
porcentagem aí de questão de sintonia, de identificação com certos espíritos? Tem sim, tá? Mas isso aí é uma questão para a gente conversar depois, né? Ok? É um capítulo à parte aí. A gente precisa desenvolver melhor, tá? Então vamos lá. Então, o Aulus falando, né? É o fenômeno da psicofonia consciente, o trabalho dos médiuns falantes, né? Aqui já foi. Deixa eu ver. Tá, ele terminou dizendo aqui, né? Que como ela está controlando o espírito e ela está ligada mentalmente, espiritualmente ao comunicante, né? Tudo que ele for falar, ela percebe antes dele dizer. Antes dela falar materialmente, né? O corpo dela falar, ela percebe mentalmente o que o espírito quer dizer. E se ele for falar alguma coisa que fira a dignidade do ambiente, como diz o André Luiz no livro Desobsessão, for falar palavras obscenas, ou for falar, né, palavras de baixo calão, que não tem nada a ver ali com o ambiente, o médium pode tranquilamente censurar. O médium pode tranquilamente filtrar aquilo que o espírito vai falar. Né? Não só pode, como deve, né, funcionar como filtro. E aí o médium precisa ter noções de educação, precisa ter o dia a dia dele, o comportamento dele precisa ser de uma pessoa educada. Né? Ele não vai ser um médium educado se ele não for uma pessoa educada. Entendeu? Nós não vamos esperar que o obsessor se comunique como um lorde, né? Nós não vamos esperar que ele se comunique como um lorde. Mas o médium também não precisa permitir que se fale qualquer coisa da vida de qualquer pessoa, de qualquer maneira, não. Né? Então o médium tem que ter bom senso e equilíbrio suficiente para filtrar isso aí. Tá? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Acho que a internet caiu de novo, pessoal. Vou ter que finalizar aqui.